Meus irmãos, graça e paz, alegria estar com vocês, revendo alguns de vocês e feliz por ver a Igreja do Senhor crescendo, caminhando. Hoje é um dia festivo para nós como igreja. Hoje, logo mais à noite, reverendo Eber, estaremos lá na IPPN recebendo todos os membros da Igreja do Senhor. E ficamos felizes em ver Pedras Vivas caminhando para uma organização. Isso é bênção do Senhor. E eu quero então convidá-lo a abrir sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo de número 122. Vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Salmo de número 122. E nessa manhã, eu quero pregar sobre um convite para vir à casa de Deus, a partir do Salmo de número 122. Eu vou seguir a divisão natural desse Salmo, em 3 partes. Não porque sou um bom presbiteriano e gosto de pregar em 3 divisões, mas é porque o que o Salmo nos proporciona, 3 divisões. Então eu quero seguir essas 3 divisões e ao final vou estar com algumas aplicações a respeito. Então deixa a sua Bíblia aberta e eu quero, no decorrer da exposição, ler os textos que vão dar base para as nossas divisões, tá bom? Meus irmãos, perceba como que nós gostamos de narrativas que mostram a vida como uma estrada e os homens como sendo peregrinos. A própria Bíblia vai ter um livro que vai tratar sobre isso, que é o livro de Números, mas nós gostamos de livros como, por exemplo, Peregrino, Nárnia e a Viagem do Peregrino da Alvorada. São alguns exemplos que mostram esse desejo nosso de voltarmos para um lar. Isso, de fato, é apenas a demonstração daquilo que acontece desde o Éden. Desde o Éden, quando nós somos expulsos do nosso lar primário, nós somos viajantes que ainda não encontramos aquilo que nós procuramos. E como peregrinos, como estrangeiros neste mundo, nós ainda estamos buscando maneiras de voltar para o nosso lar ou para a nossa terra natal. Porém, a vida humana não é apenas uma vida na estrada, mas também é a vida em busca de um lar. E certamente nós que estamos aqui, nós que seguimos a Cristo, nós sabemos muito bem o porquê que nós perdemos o nosso lar original. E ao mesmo tempo, nós conhecemos muito bem o lar ao qual nós estamos caminhando de volta. Nós de certa forma, nós sabemos o que nos espera no final dessa jornada, como também conhecemos muito bem aquele que nos acompanha durante todo esse percurso. Mas o ponto é que nós ainda estamos em viagem. Mesmo que com um destino estabelecido, nós ainda estamos em viagem. E é por isso que a nossa fé, ela é vista como uma fé peregrina, diferenciada essencialmente quanto ao lugar e à nossa habitação final. E o Salmo 122, de certa forma, nos ajuda a pensar sobre isso. O Salmo 122 serve como uma canção de chegada. Canção essa que foi escrita por Davi depois da unificação do reino, quando ele toma Jerusalém para servir de sede de governo nacional, descrito em 2 Samuel capítulo 5. Você vai ver também que esse texto do Salmo 122, ele serve também de pano de fundo, ou seja, o pano de fundo dele, ao qual foi escrito, é a construção de um tabernáculo para receber a aliança de Deus. Lá no Salmo, 2 Samuel capítulo 6. O teor desse salmo, de certa forma, vai enaltecer os ajuntamentos oficiais, as festas religiosas, em que ocorria em obediência e adoração a Deus, como foi dito aqui na liturgia. E aí, como um dos salmos de romagem, e este é conhecido, Salmo 122, como Salmo de romagem, vai formar uma trilogia com o Salmo 120 e com o Salmo 121. Salmos esses que eram cantados quando os peregrinos, após terem passado todas as dificuldades da caminhada, finalmente chegavam em Jerusalém. Então, no Salmo 122, você vai ver que os peregrinos refletem sobre a alegria quando foram convidados a se unir à festa e emocionam-se com o fato de que os seus pés agora estão parados na frente dos portões de Jerusalém. Depois de uma jornada, ao chegarem em Jerusalém, os peregrinos aqui são dominados pela alegria de ter completado a viagem, bem como de estar diante da casa do Senhor, local que marcava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, dessa forma, esta canção da chegada nos ensina algumas realidades que nós, peregrinos, precisamos aproveitar
quando somos convidados para ir à casa do nosso Deus. Eu quero então convidá-lo a ler comigo os versículos 1 e 2, e aqui é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Meu caro, deleite-se com a peregrinação. Se há um convite para irmos à casa do Senhor, há também um convite para que exista o deleite em nosso coração enquanto essa peregrinação acontece. Veja o que diz o salmista nos versículos 1 e 2. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Enquanto peregrinamos por este mundo caído, existem lugares que somos levados por Deus que são como que verdadeiros oásis. Para o salmista, no Salmo 122, um destes lugares era a casa de Deus, situada em Jerusalém. Se você observou na leitura, o alegrei-me aqui está no passado, aponta para uma retrospectiva. Ou seja, o salmista aqui está se lembrando do dia de que lhe avisaram, olha, chegou o grande dia de peregrinarmos até a casa do Senhor. Junte-se a nós. Vale lembrar que as peregrinações santas eram momentos aguardados durante todo o ano por parte do povo de Israel. Por isso, ao se aproximar a festa e ser lembrado ou convidado para peregrinar da sua casa até a casa de Deus, o coração do salmista se encheu de alegria. Dessa forma, a peregrinação começa com os olhos radiantes, com o rosto feliz ou os rostos felizes dos peregrinos, embalados por uma música de alegria que os consolam durante todo o caminho da sua jornada. Porque era isso que acontecia. Os peregrinos iam até Jerusalém cantando. Os cânticos de romagem foram escritos justamente por isso, para que eles pudessem cantar e louvar ao Senhor enquanto se dirigiam para Jerusalém. Só que perceba que, geralmente, toda jornada começa como a do salmista aqui. Começa com a festa. Quando você, por exemplo, recebe a notícia de uma gravidez, quando você recebe o resultado do vestibular. Então, após este aviso, geralmente nós embarcamos na peregrinação da paternidade, no mundo acadêmico, e em muitos momentos isso nos leva a rememorar. Alegrei-me. Entretanto, perceba que para o salmista, o motivo da sua alegria não vinha apenas de saber que era chegado o tempo da jornada, mas de participar efetivamente dela junto com outros israelitas. Só que vai além. Observe que o objeto de contentamento de Davi era a casa de Deus. Ele gostava de estar ali, ele sonhava, de certa forma, tanto com isso, que fez uma poesia, que compôs uma canção a respeito disso. E o que Davi descreve é que a proximidade espacial e litúrgica da presença de Deus faz da peregrinação um caminho de alegria desde o início, como nós lemos na liturgia, no Salmo 84, versículos 5 a 7. Só que o auge da viagem não era simplesmente caminhar. O auge da viagem era a chegada a Jerusalém. Passar por seus portões, adentrar os seus muros, ver a casa de Deus, produzia um sentimento de bem-estar que era desejado durante toda a viagem. Observe o versículo 2, que há uma ideia de pararam os nossos pés, e essa ideia é bem interessante porque lá no hebraico dá a ideia de que eles estavam em pé, em frente aos portões de Jerusalém. Ou seja, ao chegarem ao destino da sua peregrinação, eles ficaram como que enfeitiçados pela visão gloriosa da cidade. Você que está aqui, se você é crente desde antes da pandemia, você vai se lembrar muito bem que em 2020, depois de vários domingos em que a igreja ficou fechada por conta da pandemia, em que muitos de nós fomos privados de poder sair dos nossos lares, caminhar até a igreja e cultuar ao Senhor. Eu não sei você, mas eu me lembro muito bem quando lá em Goiânia, pela graça do Senhor, foi nos permitido voltar, mesmo que com distanciamento, um grupo de pessoas que estavam ali se reunindo para adorar. E eu me lembro de ver vários irmãos mais idosos, quando eles chegaram em frente à igreja e os seus pés pararam nas portas da igreja. Meus irmãos, muitos foram dominados pelo mesmo sentimento do salmista. Depois de uma longa jornada, sem poder nos reunir presencialmente durante a pandemia,
Meus irmãos, quanta alegria quando os nossos pés finalmente adentraram a casa do Senhor. Os peregrinos israelitas desfrutavam desse sentimento sempre que chegava diante de Jerusalém e entrava por seus portões cantando. Davi, então, aqui está se lembrando do deleite com a expectativa da peregrinação em Jerusalém e, ao mesmo tempo, ele está apreciando a experiência de estar dentro dos portões de Jerusalém. Mesmo diante da cansativa e perigosa viagem, o ânimo do povo que peregrinava era um sentimento de alegria. Porque, bem da verdade, meus queridos, que quando o destino final é maravilhoso, a dificuldade da viagem não nos desanima. Esse é o sentimento do salmista. Mas o salmista prossegue, versículos 3 a 5, ele vai nos dizer uma outra realidade dessa nossa peregrinação. Que enquanto caminhamos para a nossa Jerusalém, desfrute da unidade do povo de Deus. Ele vai dizer nos versículos 3 a 5, quando ele vai falar sobre isso: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. A tradução do versículo 3 sugere que a cidade de Jerusalém era uma cidade construída de uma forma estreitamente unida, com as casas próximas umas às outras, como se fossem casas hoje, casas germinadas. Cidade compacta, essa expressão que está na nossa tradução no hebraico, reforça essa ideia de proximidade. Ou seja, Jerusalém era uma cidade fronteiriça que não pertencia a nenhuma tribo existente em Israel. Por isso, Davi, ao escolhê-la como capital, escolheu uma cidade que não pertencia a uma tribo, mas pertencia a toda a nação. Dessa forma, mais do que a menção à arquitetura da cidade, Jerusalém aqui é descrita como um local de união das tribos de Israel. E de fato, você vai ver que essa cidade desempenhou o papel de compactar, papel de unir a nação de Israel, porque as 12 tribos de Israel, apesar de estarem cada uma em seu território geográfico, em Jerusalém, uniam-se religiosamente como apenas um povo, como é descrito no versículo 4. E perceba como que hoje aqui, Pedras Vivas, nós visualizamos essa beleza. Meus irmãos, cada qual saiu de diferentes locais dessa cidade, ou até mesmo de cidades vizinhas do ABC. E aqui nós nos reunimos como um só povo. Perceba, nós saímos de casa como indivíduos ou família para nos reunirmos aqui como um só povo de Deus. No versículo 4, esta unidade que é descrita não era meramente uma unidade política, mas era espiritual, porque todas as tribos de Jerusalém, de Israel, se dirigiam até Jerusalém com um propósito muito específico de adorar o Senhor. O objetivo dessa peregrinação era render graças ao Senhor, e a união ou a paz eram dádivas decorrentes dessa reunião e não a razão dela. Por isso que o salmista usa uma expressão muito importante no versículo 4, a expressão como convém. Essa expressão aponta para algo iniciado no passado e que se estendia no presente. Ou seja, as 12 tribos subiam para Jerusalém em obediência à ordem de Deus exigida na lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 16 vai falar que as 12 tribos se reuniam em Jerusalém em 3 grandes festas, como foi dito aqui: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Então, o salmista aqui elogia a cidade como um centro espiritual para a qual as 12 tribos, ou as tribos da nação, realizavam suas santas peregrinações anuais. Perceba então que os laços entre essas tribos eram mais do que laços de sangue. Estas eram as tribos do Senhor, e Jerusalém era um lugar de encontro com Ele, e não simplesmente um local de encontro de uma tribo com a outra. As tribos do Senhor sempre peregrinavam até Jerusalém para dar graças ao nome do Senhor
em uma só congregação, na qual todos se conheciam como irmãos e irmãs. Meus caros, em meio às dificuldades da nossa peregrinação nessa terra caída, nós ainda desfrutamos e encontramos, assim como o povo de Israel, no Salmo 122, na igreja, um tipo de comunhão que transforma desconhecidos em irmãos e irmãs. O Salmo 122 mostra que a peregrinação é uma jornada em busca de viver e desfrutar os benefícios da unidade vivenciada como povo de Deus. O salmista segue e leia comigo os versículos 6 a 9, para que você veja que aqui é uma última demonstração daquilo que o salmista diz, que enquanto peregrinamos até a casa do Senhor, nós temos que orar para que os desencaixes deste mundo se resolvam. Ele vai falar isso nos versículos 6 a 9. Acompanhe na sua Bíblia, quando ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Para o peregrino, eu creio que você já percebeu isso, chegar em Jerusalém era algo maravilhoso. Só que perceba que nessa última parte do Salmo, de certa forma, o salmista nos leva a pensar que para que aquela realidade de alegria perdurasse, Jerusalém precisaria continuar desfrutando de paz. Por isso, então, aqui, Davi convoca o povo a orar pela paz, pelo fundamento da paz. Jerusalém significa cidade de paz. E a paz ali só era mantida, de certa forma, só era mantida em Israel se houvesse uma intervenção divina. Então, pelo contexto e pela estrutura do Salmo, o pedido de paz para Jerusalém implicava em paz para todo o povo de Israel. A paz de Jerusalém representava e reproduzia a paz para todo o povo de Israel. Porque perceba, se o centro da vida religiosa de Israel estivesse em paz, todos desfrutariam deste momento. Então, logo, o desejo por paz aqui envolve a bênção da segurança para todos os habitantes de Jerusalém e para todos os peregrinos das diferentes tribos de Israel. E tendo a visão de paz em mente, o salmista então aqui descreve que seus irmãos só desfrutariam de uma vida abençoada se Jerusalém estivesse em paz. Não é diferente da realidade que nós vivemos no nosso país, porque de certa forma nós brasileiros, mesmo estando aqui no ABC ou em São Paulo, infelizmente, nós desfrutamos, entre aspas, das tragédias da nossa capital. A falta de unidade política em Brasília, meus irmãos, quem dera afetasse apenas o Congresso e o Senado. Infelizmente, afeta a todos nós. Então, de igual forma, por amor à casa do Senhor, o salmista vai dizer aqui que ele buscará o bem de Jerusalém. Por causa de Deus, o salmista se esforçará por promover coisas boas. Por amor aos seus irmãos, ele vai se esforçar por promover a paz. Só que deixe-me ir além aqui e pensar algo com você nessa manhã. De certa forma, quando o salmista aqui diz orai pela paz de Jerusalém, ele aponta para uma realidade quebrada. Aqui não se limita a um clamor por uma cidade geográfica, mas aponta para o anseio pela shalom completa que envolve todo o povo de Deus. Orar pela paz de Jerusalém e desfrutar dessa paz no contexto desse salmo é experimentar o mundo voltando àquilo que foi criado para ser. Meus irmãos, a shalom de Deus é muito mais do que um cessar-fogo entre inimigos. Shalom na Bíblia significa as coisas como deveriam ser. E a falta dessa shalom, ou a quebra dela, é o desencaixe existente neste mundo proporcionado pelo pecado. Por isso, quando o salmista aqui chega em Jerusalém e percebe como que é maravilhoso viver a vida como Deus deseja, na presença de Deus, na comunhão com o povo de Deus, ele ora,
para que Deus encaixe e mantenha as coisas encaixadas como deveriam ser. E perceba que como neste mundo em que as coisas estão tudo fora do lugar, nesse mundo caído e quebrado, o nosso pedido sempre é que Deus encaixe novamente as coisas. E meu caro, a minha oração é que a igreja seja um lugar em que o mundo possa olhar e ver tudo funcionando como deveria ser. Um lugar em que a paz de Deus reina de forma visível. Esse é o desejo do salmista. Que o lugar em que o povo de Deus congrega, se reúne, é um local em que o mundo possa visualizar a paz de Deus se manifestando e sendo tudo como deveria de fato ser. Deixe-me caminhar final com você. Vou pensar em 3 implicações desse salmo para nós nessa manhã. Primeiro, meu irmão, peregrino por este mundo, desfrutando da alegria de frequentar a casa do Senhor. O salmista, como foi dito na exposição, demonstra toda a sua alegria e entusiasmo pelo convite de ir à casa do Senhor. E a sua alegria nesse salmo é por conta de quem e do que será feito lá. Ele vai se encontrar com Deus, com o povo de Deus, e juntos irão adorar e prestar culto ao nosso Senhor. Entenda que Jerusalém, o tabernáculo, o templo, era para os judeus aquilo que a Igreja de Cristo é para os cristãos hoje. Nós cremos em uma continuidade, não uma identidade entre o povo do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento. Mas perceba que se o templo foi um presente maravilhoso de Deus para ser altamente valorizado e amado, algo muito melhor veio por meio da obra de Cristo para nós. Meus irmãos, Jesus estabeleceu um novo templo espiritual por meio do seu sacrifício lá na cruz. Então Jesus é de fato a pedra que os construtores rejeitaram, mas que Deus vindicou como a pedra angular do seu templo vivo. E pelo Espírito derramado, o povo de Deus, como pedras preciosas, como pedras vivas, escolhidas, nós somos levados à união com Cristo para formar a casa e o lar de Deus. Então a igreja, o povo de Deus reunido para o culto comunitário, como estamos fazendo aqui agora, tornou-se o templo de Deus, em que Deus habita por meio do seu Santo Espírito, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16. Então, dentro desse vale de lágrimas, como viajantes atravessando para chegar ao nosso lar, nós encontramos na igreja uma adorável hospedaria que nos oferece descanso durante a peregrinação. Na igreja, nesse local que nós estamos, nós encontramos alegria no fato de que Deus nos convoca para o lugar que Ele escolheu e separou para que nos apresentássemos em santa convocação e prestássemos a Ele o culto que é devido. Por isso, a nossa alegria está no convite, está na pessoa, está no lugar, está no povo, está no serviço que nós estamos prestando aqui nesta manhã. Então hoje, ao vir à igreja, nos encontramos com Deus e Deus conosco, através da sua santa palavra pregada, através do partir do pão, do beber do cálice, dos hinos de louvor cantado, das orações proferidas. A verdadeira adoração comunitária, meus irmãos, não se evapora no mero sentimento, mas dá a nós peregrinos um pouco do céu antes que nós cheguemos lá. É aqui na igreja que o Senhor em muitos momentos renova as nossas forças. É por meio do culto que a nossa esperança da Jerusalém celestial é renovada. Mas eu confesso para você que quando leio o Salmo 122, eu sempre sou levado a me questionar. E quando nos falta a alegria descrita pelo salmista no Salmo 122? E quando em nossa peregrinação por essa terra, o convite para vir à casa do Senhor, se reunir com o seu povo e prestar o culto que é devido, não nos enfeitiçar mais. Sejamos sinceros. Será que nós sentimos a mesma alegria que o salmista ao sairmos dos nossos lares e nos reunirmos como povo de Deus? Quem de nós, os mais frequentes ou regulares, pode dizer ser mais feliz hoje por estar na casa de Deus do que na semana passada?
Muitas vezes essa regularidade é a necessidade de manter nossa reputação religiosa. Em muitos momentos é a força do hábito, ou até mesmo, quem sabe, o medo de uma consciência condenadora, do tipo, se eu faltar o culto, o Senhor vai me punir. Para muitos, a verdadeira alegria nem está em participar da vida comum da igreja, está muito mais em quando a reunião acaba. Meus caros, o prazer do mero convite de estar na casa do Senhor com o povo de Deus já deveria despertar em nosso coração a alegria das alegrias, o deleite dos deleites, porque há uma santa alegria que alegra o coração do cristão na antecipação e no ato da adoração pública, da qual é um gravíssimo erro nos privarmos. Nós devemos desejar a bênção de trazermos nossas vidas cansadas e quebradas diante de Deus e desfrutar da alegria da adoração corporativa domingo após domingo. Por isso, o convite, vamos à casa do Senhor, quem ouve deve dizer, só se for agora, só se for agora. Mas perceba que há uma segunda aplicação nesse texto para você. Valorizemos a oportunidade de peregrinar unido com o povo de Deus. Valorize a oportunidade de caminhar ao lado de outros que fazem parte do mesmo povo. O salmista descreveu que a peregrinação até Jerusalém era uma jornada para se reunir como povo de Deus e cultuar como um só povo ao Senhor. O salmista peregrinava com outros da mesma tribo para se reunir em Jerusalém com as demais tribos, formando assim um único povo. E perceba que ele ia para uma cidade compacta, certo? Pois é, Cristo é a nossa cidade compacta. Cristo é quem une uns aos outros. Cristo é quem faz da igreja local ser um local compacto, um local em que unifica pessoas de várias tribos. E aqui, por meio de Cristo, nós podemos nos reunir como um só povo. Apocalipse 5:9 diz que Jesus, com teu sangue, comprou para Deus os que procedem de todas as tribos, nações, povos e línguas. Meus irmãos, pelo Evangelho, na igreja, raças e nações diferentes são unidas. Pessoas que jamais se dariam bem fora da igreja, aqui dentro, se amam. Todavia, nós não precisamos, de fato, ir a um templo para encontrar paz. Você precisa ir a uma pessoa, você precisa ir a Cristo Jesus. E é assim que você encontra paz com Deus e paz uns com os outros. Porque quando alguém é convertido a Cristo, ele se une a uma igreja local, porque isso é a expressão daquilo que Cristo tornou, ou seja, membro do corpo de Cristo. Estar unido a Cristo implica estar unido a todos os outros cristãos. Estar unido com Cristo é estar unido com a sua igreja. Estar em comunhão com Cristo é estar em comunhão com a igreja. Amar a Cristo é amar a igreja. Por isso, perceba, a maneira que nós tratamos a igreja é a maneira como nós tratamos a Cristo. Aquilo que pensamos da igreja é aquilo que nós pensamos de Cristo, porque os dois são inseparáveis. Seu corpo, a cabeça, são inseparáveis. Isso fica muito claro quando Paulo perseguia a igreja no caminho para Damasco. Ele é questionado por Cristo. Paulo, por que me persegues? O corpo de Cristo torna-se visível neste mundo quando a igreja se congrega em torno da palavra e dos sacramentos. Dessa forma, cremos que um cristianismo sem igreja faz tanto sentido quanto uma igreja sem Cristo. Meu irmão, a Bíblia desconhece um cristianismo solitário. A religião bíblica é sempre comunitária, é um povo, é uma nação, é uma igreja, é uma cidade, é um reino. A força da igreja está na estreita comunhão dos seus membros. Devemos ser compactos, unindo nossas forças em prol da glória do Senhor. Então entenda que a adoração comunitária é o prenúncio da grande e derradeira reunião dos crentes na eternidade. E se na eternidade
a adoração em comunidade é o centro, o ensaio do lado de cá ainda se faz em comunidade. Ainda se faz em comunidade. E eu termino com a última aplicação nessa manhã. Meu irmão, creia que nós estamos peregrinando por este mundo para chegar ao lugar em que tudo estará devidamente encaixado como Deus criou para ser. Como o salmista descreve, sua peregrinação começa com um convite para sair da sua casa e subir até a casa do Senhor, e você vai ver que termina com o pedido de desfrutar para sempre da paz que Deus proporcionou através da paz em Jerusalém. Contudo, a alegria deste salmo contrasta com a chegada do peregrino eterno encarnado, que quando nós lemos na liturgia em Lucas 19, 41 a 44, ele chorou quando viu os pecados tomando conta de Jerusalém. Lamentos e lágrimas revelam quão profundamente Jesus se importou e compartilhou a preocupação deste salmo pela paz de Jerusalém. Então, perto de Jerusalém, Jesus, o peregrino perfeitamente obediente, morreu pelos pecados do seu povo e ressuscitou. Cristo é aquele que sofreu os desencaixes deste mundo para que a nossa vida pudesse ser reorganizada. Ele levou sobre si o desencaixe de toda a nossa existência. Entretanto, para o cristão, o convite para ir a Jerusalém Celestial também começa com um convite: vem e segue-me. E quando nós passamos a crer em Cristo, tornamos-nos cidadãos da cidade celestial. Hebreus capítulo 12, Filipenses capítulo 3 vai falar sobre isso. É por isso que nós ansiamos pela Jerusalém celestial, a cidade de Deus, habitada pelos crentes glorificados de todas as épocas. Todavia, nós não devemos ficar satisfeitos até podermos dizer: os nossos pés estão dentro dos teus muros. Agostinho, em Cidade de Deus, afirmou que a verdadeira cidade dos santos está no céu. Aqui na terra, os cristãos viajam como peregrinação através do tempo à procura do reino da eternidade. Meu irmão, ainda somos peregrinos caminhando para Jerusalém celestial. Os nossos olhos estão fixos na cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Nós vislumbramos a nova Jerusalém descrita em Apocalipse, cidade esta que não é uma cópia da Jerusalém terrestre, destruída por seus pecados, mas é uma cidade completamente nova. Cidade esta descrita em Apocalipse 21 em termos surreais, no qual não existe templo, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A nova Jerusalém é descrita em símbolos para nos ensinar sobre a sua glória, a sua eterna alegria, desfrutada por aqueles que são o povo de Deus. Então hoje, caminhamos por um mundo terrivelmente esfacelado, que geme, que continua sendo palco de tragédias, um mundo de conflito, um mundo de trevas. Todavia, como toda boa história de peregrinação, haverá um final feliz. E nós amamos este mundo pelo qual nós peregrinamos por aquilo que nós sabemos que ele virá a ser. É fato que este não é o melhor de todos os mundos possíveis, mas é o melhor de todos os caminhos possíveis para o melhor de todos os mundos possíveis, a saber, o céu. Por isso, meu irmão, olhe para Cristo, caminhe na direção dele. Os desencaixes deste mundo geram tragédias, mas nós sabemos pela Bíblia que não por muito tempo. Não precisamos temer peregrinar por este mundo de trevas, porque a escuridão é iluminada com as luzes que resplandecem da cruz de Cristo. Adentrar a cidade celestial, desfrutar da presença de Deus, saiba, é infinitamente melhor do que as melhores acomodações que este mundo caído e desencaixado pode nos oferecer. Por isso, enquanto ainda cruzamos este mundo de mortos para entrar na cidade dos vivos, nós fazemos bem em ouvir as palavras de alguém que soube muito bem como
peregrinar por este mundo. Eu termino esse sermão citando aqui a frase de um puritano que dizia no final da sua vida: me vejo agora no término da minha viagem, meus dias de trabalho concluíram, vou agora ver aquela cabeça que por mim foi coroada de espinhos e aquele rosto que por mim foi cuspido. Até agora a fé tem me dirigido, porém de agora em diante será aquele cuja companhia constitui as minhas delícias. Enquanto nossa peregrinação até Jerusalém Celestial não termina, nós, enquanto não cantamos a canção da chegada, como o salmista no Salmo 122, nós ainda seguimos ansiando a volta do nosso bendito Salvador. E enquanto isso, nós podemos cantar: sou feliz com Jesus. Apesar de aflição, sofrimento, nessa peregrinação, nós ainda cantamos: sou feliz com Jesus. Quero convidá-lo a ficar em pé e juntos vamos cantar o hino 108, Aflição e Paz, sou feliz com Jesus.